Bom, enquanto está abrindo o vídeo aqui, esse é um trabalho, né, realizado, eu diria, 6 mãos, né? A Samarco é o cliente final, a IHM, a empresa de engenharia, que fez toda a integração do sistema, e a Ellipse forneceu as ferramentas, né, os softwares, nos quais foram desenvolvido o aplicativo de supervisão. Tem uma equipe grande que participou desse trabalho, né, tanto da Samarco quanto da IHM e da própria Ellipse também, que estão envolvidos até hoje nesse trabalho. É um trabalho que está sendo implantado, já foi implantado na britagem inicialmente, depois na mina, e por último nós vamos implantar no concentrador 1, agora nesse final de ano. Eu vou dividir a apresentação com o Eduardo Montenegro, da IHM, que está aqui. Eu vou apresentar a primeira parte, que fala mais da parte conceitual do trabalho, como é que surgiu essa necessidade de fazer a substituição do sistema, e um estudo que nós fizemos para definir qual que seria o fornecedor do software de supervisão. E aí o Montenegro depois vai entrar mais no detalhe do aplicativo que foi desenvolvido, né, e que está rodando lá na Samarco. Você já carregou aqui já. A Samarco é uma empresa brasileira de mineração controlada em partes iguais por 2 acionistas, BHP Billiton e Vale. Produz pelotas de minério de ferro de alta qualidade que alimentam indústrias siderúrgicas de todo o mundo. A empresa iniciou suas operações em 1977 e atualmente ocupa a 2ª posição no mercado transoceânico de pelotas. Suas instalações industriais são compostas por um complexo integrado por 2 concentradores que beneficiam minérios de ferro das minas de Alegria, localizadas na unidade de Germano, nos municípios de Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais. Já no município de Anchieta, no Espírito Santo, na unidade de Ponta Ubu, estão localizadas as 3 usinas de pelotização e um terminal marítimo por onde é escoada toda a produção para clientes em mais de 15 países na Europa, África, Ásia e Américas. Essas unidades industriais são interligadas por 2 minerodutos que possuem cerca de 400 quilômetros de extensão. A empresa possui ainda escritórios administrativos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e de vendas em Amsterdã, na Holanda, e Hong Kong, na China. Uma usina hidrelétrica em Muniz Freire, no Espírito Santo, e outra consorciada em Gilman Amorim, em Minas Gerais. Orientada por valores que regem a sua atuação, a Samarco se destaca pela busca constante por novas tecnologias, excelência em sua gestão e por uma postura responsável na condução das demandas sociais e ambientais. Aberta a novos desafios e alinhada às necessidades de seus clientes, a empresa lança o projeto Quarta Pelotização, que aumentará sua capacidade produtiva em 37%, passando dos atuais 22,250 milhões de toneladas para 30,5 milhões de toneladas por ano de pelotas de minério de ferro. Com um aporte de recursos da ordem de 5,4 bilhões de reais, o empreendimento prevê a construção na unidade de Germano de um 3º concentrador com capacidade para 9,5 milhões de toneladas de concentrado de minério de ferro por ano, um novo mineroduto com capacidade de transporte de 20 milhões de toneladas por ano e em Ubu, uma nova usina de pelotização que produzirá 8,25 milhões de toneladas anuais de pelotas de minério de ferro. A Samarco segue o caminho do crescimento, mas seu grande diferencial é a forma como este caminho é percorrido, envolvendo seus diversos públicos de relacionamento em busca do desenvolvimento conjunto e gerando valor para todos. Soma-se a essa estratégia toda a preocupação com a mitigação dos impactos ambientais. Parar por aqui, que é só uma apresentação mesmo da empresa, do processo, né? Bom, então a Samarco, uma empresa que tem um processo produtivo integrado que vai da exploração da extração mineral, né, no nosso caso o minério de ferro, passando por uma etapa de beneficiamento, toda a produção da mina
após o beneficiado é bombeado através de 3 minerodutos, né? Esse vídeo foi do projeto que nós startamos agora no início do ano, foi a 4ª usina de pelotização. Então já está em plena operação, já atingiu a operação nominal dessa nova planta. É bombeado de Mariana, Minas Gerais, até o Espírito Santo, onde tem as etapas de pelotização e porto. O escopo desse trabalho que será apresentado aqui, ele abrange a mina, a britagem e o beneficiamento da primeira usina de concentração da Samarco, né, que é a usina 1, que foi implantada em 1977, né, no início da operação da empresa. Bom, só falar um pouco rapidamente sobre a estrutura organizacional da área de automação dentro da Samarco. Nós estamos ligados a uma gerência de engenharia de processo e automação, onde tem um engenheiro especialista em automação e o departamento de automação, que tem uma equipe de automação, né, tem um responsável por essa equipe de automação, 6 analistas e engenheiros de automação e uma equipe de técnicos de automação, sendo 12 no horário administrativo e 5 em turno. São 5 letras, então tem um técnico em cada letra do turno. Isso é importante, só comentar, porque um dos pontos, né, importantes no desenvolvimento do novo sistema foi que ele permitisse a manutenção e uma engenharia facilitada, né, em função da equipe, do tamanho da equipe que nós temos, que é uma equipe reduzida, e essa equipe toma conta, né, é responsável pelo sistema de automação de 3 usinas de concentração, 3 minerodutos e de toda a área da mina, além de utilidades, né, captação de água. Então, é uma área muito grande, é uma equipe relativamente pequena. Sobre o planejamento desse projeto, né, nós começamos lá há uns 3 anos atrás, 2011, com a elaboração fizemos um estudo, né, comparativo entre sistemas de supervisão. E esse estudo embasou, né, o restante do projeto. Depois teve a seleção da plataforma, a especificação funcional, desenvolvimento e implantação. Para cada etapa dessa, né, foi construído um documento, né? Então, na fase conceitual, fizemos um estudo comparativo entre os sistemas de supervisão, especificação técnica do sistema de supervisão, especificação funcional do sistema de supervisão, uma especificação técnica para o serviço de engenharia e um plano de migração, porque as plantas estão operando, né? Então foi uma troca a quente, né? A britagem, nós aproveitamos uma parada de manutenção durante 12 horas, aí a planta parou, nós tiramos o sistema antigo, colocamos o sistema novo e rodamos a planta de novo, né? Testando todos os controladores, né? O I/O principal foi testado e a planta rodou. A mina nós já fizemos sem parada, fomos trocamos o sistema e fomos testando parte a parte com a própria operação. Eu vou falar mais aqui sobre a parte conceitual, né, sobre esse estudo que foi feito, né, qual metodologia que nós usamos nesse estudo, e o Montenegro vai falar da aplicação propriamente dito, desenvolvida pela IHM, né, em conjunto com a Elipse e a Samarco. Bom, esse estudo comparativo, qual que foi o objetivo, né? Nós definimos critérios inicialmente, nós chamamos aqui critérios de adequação, porque foram não critérios genéricos, né? Critérios que se adequassem à necessidade da Samarco. Né? Uma das necessidades é essa de facilitar a manutenção, a expansão do sistema. Fizemos testes práticos de desempenho com os fornecedores, sistemas de supervisão. Depois fizemos uma análise da pontuação de cada sistema de supervisão. Então, esse trabalho foi dividido em 3 etapas, né? Primeiro, um levantamento inicial, feito através de reuniões entre a IHM, que foi a empresa contratada para nos auxiliar nesse serviço, definição de critérios e pesos e avaliação e computação dos resultados. Então, o cenário existente, qual que era? A gente tinha basicamente 2 sistemas que atendiam essas 2 áreas. Esse primeiro sistema é da área de mina e britagem,
era uma interface única, né, onde o operador acessava tanto os equipamentos da mina quanto da britagem, e um outro aplicativo separado para a usina, né. De um aplicativo não se enxergava o outro, né, então isso era uma melhoria que nós introduzimos também com o novo sistema. Ou seja, hoje, por estar numa mesma plataforma, desenvolvido numa mesma filosofia, o operador da usina consegue acessar as telas da britagem e da mina. Então, ele sabe o que está entrando lá no início do processo, como é que o material está se comportando ao longo do processo até chegar na parte dele da usina. Quais eram os problemas, né, ou as limitações que a gente tinha nesse sistema antigo? Pela tela dá para ver aqui, né, não é muito amigável, não tem alarmes, praticamente não existia, não funcionava a questão de alarmes. Eram pop-ups que apareciam na tela, então tampavam a visão do fundo da tela quando aparecia a janela. Às vezes o operador estava fazendo uma operação importante, puf, aparecia uma janela na tela lá e atrapalhava a operação. Mas não tínhamos outros recursos para fazer diferente nessa aplicação. Então eram sistemas implantados já cerca de 15 anos atrás, né, entre 15 e 20 anos. Baixa escalabilidade do sistema, as licenças desses sistemas eram licenças limitadas a 60 mil tags, então todas já estavam no limite da utilização de tags. Não havia como acrescentar novas áreas de processo. A Samarco tem projetos, ainda no concentrador 1, e a gente não teria como atender através da expansão desse sistema existente, né? Projeto de interface de usuário ultrapassada, né, as telas, quando o equipamento entrava em alarme, ficava piscando, então parecia mais uma árvore de Natal. Você chegava na sala de controle, estava tudo piscando. E quando tudo pisca, na verdade, você não está chamando atenção de nada, né? O operador, na verdade, ele acostuma com aquilo e passa a não ter um significado para ele. Se está piscando de vermelho, se está piscando de amarelo, de azul. Então, isso foi levado em consideração. Manutenção complexa desse sistema. Para você inserir uma nova área, um novo controlador, você tinha que praticamente reprogramar todo o sistema. E a arquitetura pouco flexível, né? Era tudo stand-alone. Você fazia uma alteração no sistema, você tinha que descarregar aquela alteração máquina por máquina em todas as estações de operação. Pouco integrado o sistema, né? Isso aqui só para ter uma ideia das redes, né? A mini britagem lá tem os controladores da Rockwell, SLC, Contrologix, Compact Logix. Isso aqui é a parte cabeada só da rede, tem a parte que é wireless, né, são os equipamentos que ficam na mina, correias de bancada e carregadores. Ao todo tem aproximadamente 40 equipamentos que se comunicam via rádio com o sistema de supervisão. E a rede do concentrador, que usa controladores GE, aproximadamente são, se não me engano, 17 controladores nessa área aqui da usina. Bom, definimos algumas premissas no início, né, que é manter a arquitetura escada. Como a gente já tinha os CLPs, a gente não mudaria os CLPs, é um projeto bem mais complexo, né, alterar um CLP de uma planta que já está em operação. Iríamos implantar uma arquitetura cliente-servidor para ter um sistema mais flexível. Comunicação, o sistema novo deveria ter drives para comunicar com os CLPs que nós temos lá nessas áreas, que é GE e Rockwell. Sistema operacional tinha que estar na última versão disponível na época, que era o Windows 7 e 2008 para os servidores. E utilizar a filosofia da IHM, que é o IHM Pro, que a gente já utilizava em outras áreas da Samarco, como no Mineiroduto e na própria britagem, cujo objetivo é facilitar a manutenção e expansão do sistema. Isso o Montenegro vai abordar mais na apresentação dele. Bom, o cenário desejado é que o novo sistema fosse aderente às boas práticas de desenvolvimento de IHM, né,
questão de ergonomia, usabilidade, tendo como referências algumas normas aí, ou recomendações da EMUA, OCDE, NUREG, quanto ao desenvolvimento das telas. Arquitetura escalável e flexível, gerenciamento de alarmes eficaz, conforme a ISA 18.2, uso de tecnologias que garantam maior disponibilidade do sistema, como virtualização e redundância, física e lógica, manutenção e engenharia facilitada, né, e critérios de desempenho conforme necessidade de usuários finais do sistema. Né, a própria operação, ela, junto com a SAMARCO, com a equipe de automação, tem essa percepção, quando eu vou dar um comando, em quanto tempo que eu posso aguardar para o comando, para eu ter o retorno do comando. 1 segundo é razoável? Tudo tem um custo. Se você quer dar um comando lá instantaneamente, você ter o retorno, você vai ter um custo, né, de hardware, de software, de engenharia em função disso. Não, 1 segundo para mim é ok. Para ver uma tendência histórica, na hora que eu clico numa variável analógica, se aparecer em 1,5 segundo, dependendo da variável, pode demorar até 2 segundos, tá ok. Então nós levantamos todos esses critérios de desempenho e colocamos na especificação funcional. Essa é a cara do novo sistema, né, que vai ser mostrado mais à frente. Bom, na definição dos critérios e pesos, nós levantamos 6 dimensões que seriam abordadas nessa análise, nesse estudo, né, de comparativo, que é a arquitetura do sistema, segurança, política de upgrade e licenciamento, desempenho, assistência técnica e manutenção do sistema. Cada dimensão dessa foi quebrada em critérios, né, que seriam avaliados e que foram avaliados durante os testes e durante a análise do material, datasheets e dos sistemas de supervisão avaliados. E definimos também que esses critérios seriam avaliados tanto pela SAMARCO quanto pela IHM, que é a empresa que faria a integração do sistema. E que a SAMARCO, o peso da avaliação da SAMARCO seria de 60%, como cliente final, e da integradora de 40%. Então, definimos esses critérios, né, para cada dimensão, por exemplo, desempenho. O que é importante? Comunicação, historização, redundância, recursos gráficos, script, uso de recursos. Arquitetura, aí listamos todos os critérios que no nosso entendimento são os mais relevantes. Também para segurança, assistência técnica, política de upgrade, licenciamento e manutenção. Para tirar um pouco da subjetividade dessa avaliação, né, por exemplo, manutenção. O que é mais importante? O sistema ter controle de versão ou ele ter APIs para eu desenvolver em alguma outra plataforma? Bom, para a nossa marca é mais importante que tenha controle de versão, mas quanto mais importante? Né, é muito mais importante, pouco isso é muito subjetivo. Então nós usamos essa metodologia AHP, né, que é Analytic Hierarchy Process. Você vai decompondo os seus critérios, né, em níveis e depois você faz uma avaliação par a par. Né? Então eu comparo o controle de versão com backup e dou um peso para cada um. Depois controle de versão com terminal service. Faço o mesmo raciocínio. E no final você tem uma matriz que te dá os pesos e que checa a consistência. Né? Se eu falar que A é mais importante que B e B é mais importante que C, então C não pode ser mais importante que A. Então o próprio algoritmo checa se a matriz está consistente, se a sua avaliação está consistente. E aí nós chegamos nesses pesos, né, para cada critério levantado. Como é que nós fizemos a avaliação desses critérios? De 3 formas que nós obtivemos esses dados, né? Através da análise da documentação do software. Então, no final, a gente fez uma avaliação do mercado, definimos 3 possíveis soluções e avaliamos esses três softwares de supervisão em todos esses critérios. Parte dos critérios foram avaliados de acordo com a documentação do software, manuais, datasheets. Parte foram através de testes de desempenho, executados junto com os fornecedores. Né? Nós desenvolvemos um aplicativo de teste e mandamos para os
fornecedores e eles tinham que implementar esse aplicativo. A gente marcava uma data, ia lá e fazia todas as medições dos testes de desempenho. E um questionário técnico direcionado para os critérios que necessitavam de uma resposta mais específica. Para cada critério foram distribuídos entre 1 a 4 pontos, para cada subcritério, que é o que, na verdade, a gente mediria, né? Por exemplo, no critério de redundância, dentro da dimensão desempenho, nós definimos 3 subcritérios. O tempo de chaveamento da aplicação medida nos clientes, parada forçada da aplicação, quer dizer, eu vou lá e mando parar o servidor que está rodando e meço quanto tempo depois que o servidor redundante vai assumir o controle, né? Tempo de chaveamento através de uma retirada do cabo, né, simulando uma queda da rede, alguma coisa assim, e também a estabilidade da aplicação. Definimos quais são as pontuações e fizemos os testes. Seguindo esse exemplo, né, no caso da redundância, qual que foi o teste de desempenho feito, né? Tem a descrição do teste, testar o teste de chaveamento dos clientes para servidor redundante após parada da aplicação pelo usuário. Procedimento, após partida completa da aplicação, o testador parará a execução da aplicação do servidor principal. E o que será medido? O tempo percebido pelos clientes da aplicação após a interrupção da aplicação no servidor principal. Então a gente tinha um cronômetro lá, na hora que caía a comunicação a gente disparava o cronômetro, na hora que ela voltava a gente parava o cronômetro. E via quanto tempo que gastou para o servidor, nesse caso aqui, né, o servidor secundário, assumir a operação. Para esse caso, a avaliação foi feita de acordo com essa distribuição de pontos, né? Se esse tempo fosse abaixo de 5 segundos, considerado um tempo ótimo, né, seria equivalente a 4 pontos, entre 5 e 15, 3, 15 e 22, entre 20 e 31, acima de 30 segundos, nenhum ponto. Foi feito através de teste de desempenho. Para cada um desses critérios, né, foi feita uma descrição equivalente a essa, se era através de medição de teste ou se era através de consulta, a documentação ou questionários. E o resultado final, antes de passar a palavra aqui para o Montenegro que vai entrar no aplicativo, foi essa, né? A gente tinha um quadro onde tinha a avaliação, os pesos definidos aqui pela Samarco, pela EHM, a média final e os 3 concorrentes aqui, né? Um era o Ellipse, que foi que teve melhor desempenho geral, e os outros 2 sistemas também que foram avaliados. Então, foi uma avaliação isenta estritamente técnica, né? Isenta de valores qualitativos, né? E que deu um embasamento para a decisão da compra, né? A decisão da compra não foi puramente técnica, teve o processo comercial, mas a nota técnica teve um peso significativo na definição da solução que seria adotada. Ok? Passar a palavra para o Montenegro e no final tem um tempo para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa parte que eu apresentei, pode ser feita no final da apresentação. Meu nome é Eduardo Montenegro, sou da EHM Engenharia. Bom, o Vinícius explicou aí como é que foi o processo, né, de seleção, né, foi uma análise bastante criteriosa, essa que a gente fez, acabou que culminou no Ellipse E3 sendo a ferramenta, não a melhor ferramenta das 3 que a gente analisou, né, a gente nunca fala dessa forma, a gente fala que foi a que mais atendeu os requisitos, né, e as especificações que a Samarco estava interessada. Eu já trabalhei com muitos sistemas de supervisão, né, então já tenho quase 10 anos aí mexendo com isso. A EHM tem 20 anos de experiência nesse assunto e, sinceramente, foi uma das aplicações mais complexas que eu já trabalhei. Tá? Não era porque o processo deles é complicado, mas o nível de especificação deles exigia um sistema que realmente tivesse um alto nível de adaptabilidade, né? Uma flexibilidade muito grande. E em outros sistemas a gente esbarrava em algumas limitações e era uma das grandes preocupações.
Por exemplo, você pode ver ali que uma das notas deles é justamente o desempenho, uma coisa que está bastante preocupado, que um dos problemas de você ter um sistema altamente flexível é o impacto que você causa em desempenho no sistema. E para eles não adiantava nada eu ter um sistema que a manutenção fosse muito fácil, mas que para o operador acessar uma janela de equipamento, uma janela de imagem de controle fosse lento, né? Então, o objetivo maior foi encontrar um meio termo, né? Um caminho do meio aí, onde que atendesse as especificações e que ajudasse a manutenção que a Samarco desejava. Então, eu vou passar uma rápida, né? Eu vou dar um overview bem rápido, a gente vai poder discutir isso depois, até nas perguntas. Eu vou dar um rapidinho aqui como é que funciona, o que teve desafio em fazer no E3, o que é essa flexibilidade que vocês estão falando tanto e o que era esse impacto em desempenho que vocês estão tanto falando. Então, basicamente, um sistema de supervisão, ele teve todas as funcionalidades básicas e mais um pouquinho. Esse é o pouquinho, que é justamente esse cadastramento em runtime das entidades do sistema. Então, esse sistema que a gente chamava de IHM Pro, né? A gente consegue, com 5 entidades do sistema, matar uma planta e falar, olha, eu consigo te atender com flexibilidade, definindo 5 entidades básicas. Então, é essa flexibilidade que permite com que ele pegue um equipamento que seja uma bomba, simplesmente faz um cadastro no sistema e ele consiga também que o sistema seja adaptável ao ponto que se ele pegar uma válvula, esse também vai funcionar. Se ele pegar qualquer outro equipamento com um grau de complexidade bem maior, um moinho de bolas, por exemplo, e também funciona. Então, essa flexibilidade acaba causando no sistema um certo nível de complexidade. Tá? Então, ele fez tudo, né? Monitoramento online das variáveis de processo, que é o básico, armazenamento e exibição de variáveis históricas, operação e exibição de status e funcionamento dos equipamentos, e exibição de diagnóstico de rede, por exemplo, de arquitetura de automação, e essa parte toda que deveria ser quase sempre em runtime. Todas as modificações no sistema. Então, eu vou adicionar um equipamento em tela, isso também tem que ser em runtime, justamente porque ele não quer que a manutenção fique editando script, cadastrando coisas que precisam de um certo nível de conhecimento especializado. A ideia da Samarco era que todo o tempo disponível fosse para resolver o problema com o mínimo de conhecimento da ferramenta possível e o máximo de conhecimento de processo. Era esse o objetivo. Só para vocês terem ideia o tamanho dessa aplicação, né? Só estou falando, são 3 aplicações que a gente uniu em uma, né? Praticamente. Falando apenas da aplicação do concentrador, que a gente chama de usina. São 105.536 tags, são 22.859 instâncias de objetos, que a gente, em um projeto, né? Tem uma mina em habilidade que eu nem levantei aqui para a apresentação. A quantidade de equipamentos, e são equipamentos físicos mesmo, bomba, moinho de bolas, válvula. Então, da usina são 1.143. Eu já fiz aplicações grandes, né? Normalmente se divide isso em vários sistemas. Passar de 500 já era um problema, né? E ainda é um problema em várias ferramentas atualmente. Então, 1.143 é uma quantidade relativamente grande de equipamento, tá? E tudo que é incorporado a ele. Equipamento não é só ligar e desligar e dar um rearme ou coisa desse tipo. No nosso caso, né, esse padrão da IHM, até de programação também, incorpora várias outras, né, propriedades e comportamentos que tornam ele bem grande. 1.803 analógicas, 265 malhas e 3.488 digitais, tá? Isso desmembra em vários objetos, desmembra de vários tags, né? E aí você vai acabar chegando nos 105.000 tags de comunicação. Bom, e qual que era a arquitetura da solução, né? Não sei se essa figura aí vai ajudar muito. Basicamente, você tem 3 pares de servidores, né, de aplicação mesmo. Então, você tinha um par para a mina. Quem já trabalha com Ellipse aí, existia um domínio chamado mina. Existia um domínio chamado britagem, que é outro par de servidores. E outro par para a usina, tá? Eu tenho viewers que, na verdade, conectam em qualquer um dos 3 servidores. Então, da mina, né, acessando o recurso de domínio remoto do E3, eu consigo acessar a tela da britagem e da britagem acessar da mina e da usina. Então, o sistema foi concebido dessa forma. E daí já tira até umas certas complexidades também. Então, o sistema tem que ser programado já pensando nesses detalhes, né? Além disso, também usamos um historiador de dados, aí, o EPM,
tá? Toda a base histórica do sistema. Aqui, no caso, a gente está fazendo uma base histórica no EPM de 1 ano. Então, depois de 1 ano, a gente descarta esses dados. Então, todos os dados de processo de analógica, por exemplo, estão lá, de malhas de controle estão lá, tá? Eventos de alarme e eventos, né, do sistema, né, logbook de operação, por exemplo, eles ficam num outro banco de dados que tem um buffer menor, ele tem um buffer de 3 meses. Além disso, eu tenho um domínio Microsoft nisso, né? Eu tenho uma DDS aí, que uma das exigências da Samarco foi que, ao fazer uma modificação na aplicação da mina, que essa modificação não necessariamente eu tinha que ficar copiando esses arquivos todos relacionados e ficar copiando os outros servidores, já que eles acessam a mina e a usina, né? Então, a ideia, a gente usou um DFS aí, um sistema distribuído de arquivo, que permitiu, né, que a gente teve até uma adaptação da Ellipse para resolver esse problema. E a gente conseguiu, a modificação é feita em um ponto só e ela é replicada usando a tecnologia da Microsoft mesmo. E existe um outro servidor aí, que é o HSP, que a gente chama de HMI Smart Process, né? E o trabalho dele é justamente ser uma interface mais flexível para que a gente fizesse todos esses cadastros e que fosse uma ferramenta assim, mais amigável para que o pessoal que entende do processo conseguisse cadastrar as coisas e não necessariamente lidar com os scripts, com a base de dados do E3. Aí existe uma comunicação entre esse sistema HSP, que é uma base de dados de cadastro, basicamente, e o sistema E3 com os outros 3 servidores, né, 3 pares de servidores. Essa comunicação era via web service, aliás, via web service. A Ellipse até desenvolveu um driver específico para isso. E isso tem atendido bastante né, as nossas necessidades. E não é a comunicação entre o sistema de cadastramento, né, entre aspas, ele não né, eu não preciso que essa comunicação seja tão rápida assim. Então, o web service atendeu bem aí a função. E um SQL Server, que é basicamente, né, uma base de dados de alarmes. O detalhe que nessa arquitetura aqui, não sei se nas indústrias, né, se isso é diferente, mas existe uma certa resistência à virtualização, por exemplo, dos servidores. Nesse caso aqui, todos os servidores estão virtualizados. Não existe nenhum servidor, todos eles têm redundância e todos eles são redundantes, são virtualizados. E o hardware também redundante, tá? Então, a Samarco ela tem 2 sites fisicamente separados, então se você perder um site, né, que pegar fogo mesmo, essas máquinas são assumidas, né, a parte redundante do software do E3 são assumidas em outro site. Então, hoje já está assim. Então, ele consegue reproduzir, levantar o sistema se ele cair numa velocidade bem maior do que você, né, tivesse que preparar uma máquina para que aquele servidor atendesse, né, aquela parada. Então, nessa arquitetura, ganhamos, né, basicamente um baixo tempo de recuperação, né, eu consigo reproduzir o ambiente. Então, se eu quiser treinar alguém na manutenção, por exemplo, eu consigo, fazendo cópia das máquinas virtuais, treinar e no ambiente mais fiel possível. E assim falar na alta disponibilidade aí. Bom, e quais foram, né? Vou me ater aqui às inovações que a gente tentou aplicar lá. Basicamente, devido a essa especificação da Samarco, foi uma especificação bastante completa. Teve muito estudo de benchmark para chegar nela. Então, uma das coisas que eles gostariam de mudar era basicamente a figurinha ficou legal. Era a parte de alarmes, né? Então, já existiam normas que já definiam isso de uma forma mais que realmente era efetiva para o operador, a norma ISO 18.2, por exemplo, e que você vê em muitos sistemas é que esses sistemas não provêm recursos que permitem que a gente possa usar a norma no talo, né? Então, desde o início a gente já pensou em usar a norma o máximo possível. Teve algumas adaptações no E3, inclusive, que foram incorporadas ao produto E3 mesmo, então outros usuários de outros sistemas também estão usando. A gente conseguiu realmente fazer essa etapa de, primeiro, montar a filosofia de gerenciamento de alarmes da Samarco, depois os alarmes passaram por um processo, como a norma diz, né, de priorização e racionalização,
E depois disso, a gente conseguiu implementar as ferramentas que permitissem esse tipo de coisa. Por exemplo, na norma diz que só é alarme aquilo que tem a ação do operador. E o que você via normalmente em plantas? Os alarmes aconteciam e ninguém tomava ação e eles ficavam lá. Um ou outro ele tomava ação. E boa parte disso era porque não existia um filtro adequado que permitisse que somente uns usuários de uma área específica tomassem ação sobre aqueles alarmes. Então existia um gap entre a possibilidade de você fazer filtros, né, realmente eficientes. E o E3 aí nos permitiu fazer esse tipo de coisa. Quando o usuário loga e se ele tem permissão somente para algumas áreas de processo, ele filtra todos os banners de alarmes, todos os sumários de alarmes, para que somente aqueles alarmes que ele pode reconhecer e tomar uma ação sejam mostrados para ele. Então essa foi a grande mudança e a gente projetou a interface para que ela fosse útil dessa forma. Então quando aparece um alarme aqui está exemplo de um... Eu vou mostrar depois o sistema, né, se a gente tiver um tempinho. Vou mostrar exatamente essa situação, né, que aparece um alarme que normalmente acontecia. O operador devia saber de cabeça onde estava o equipamento para ele poder intervir. Nessa interface ele já aparece ali, tipo, está piscando vermelho ali, né, para ele que ele tem um desarme na planta, ele clica ali e vai aparecer a lista dos alarmes daquele nível, né, de criticidade. E ali ele consegue já ter um link direto para a janela de equipamento, por exemplo. E ali ele consegue fazer uma atuação, desligar o equipamento, rearmar ou ligar novamente. Então a interface foi pensada para ser assim. E com isso a gente conseguiu fazer algumas coisas do tipo supressão automática de alarme, que é uma coisa, se você tem uma planta partindo, por exemplo, os alarmes poderiam ser suprimidos, já que a situação de planta partindo, uma série de alarmes passam a acontecer, eles não têm significado, não têm ação do operador. Com essa possibilidade de fazer supressão automática, ele identifica o estado do processo e já suprime, já não mostra para o operador que aqueles alarmes que realmente não teriam ação nenhuma não são nem sequer mostrados para ele. Outra grande preocupação era em relação à interface gráfica, né? A gente usou um princípio aí que chama User-Centered Design. Tentamos usar essa filosofia o máximo que a gente pôde. Então, um dos princípios é chamar a atenção do usuário somente para aquilo que for necessário. Então, piscar telas de tipo árvore de Natal não fazia o menor sentido. O operador ele acostuma que tudo está dando alarme. Então, você não consegue chamar a atenção para aquilo que realmente precisa de uma ação dele. Então, a gente pensou em todas as nossas interfaces para, olha, aqui no caso tem um exemplo de uma janela de equipamento. Na Samarco, por exemplo, os equipamentos lá chega a ter 16 comandos. Só que desses 16 comandos, apenas 20% ele dava 80% das vezes. Então, o objetivo foi o seguinte, vamos montar um sistema então, de forma que os comandos que ele mais usa realmente sejam mostrados para ele. E um dos problemas foi, olha, tenho que fazer uma janela que seja possível adaptar, né, para diferentes tipos de equipamento e que eu mostre para ele somente os que ele mais usa. Então, isso é cadastrável, isso é feito em runtime. Então, se, por exemplo, esse equipamento aí, que é uma bomba de polpa, de repente ela tiver outro comando que precisa ser dado, e que normalmente é o que eles estão mais dando, eles podem mudar essa configuração e ter outros 4 botões ali. Então, a gente também preocupou bastante com a consistência da apresentação, ou seja, a lógica de como chamar um atalho, a lógica de como acionar um comando, as mensagens que dão de confirmação, esse tipo de coisa, elas seguem a mesma lógica. Então, eu tenho várias janelas indexadas aqui, e essas janelas têm o mesmo princípio de funcionamento. Então, eu mostro somente as informações, né, essenciais, e aí tem essa lógica de interface padronizada. O interessante aqui é que a gente fez vários experimentos. Uma das coisas que o User-Centered Design pede para você fazer é que não era o nosso conhecimento sobre como deveria ser essas interfaces. E isso foi uma das coisas diferentes. A gente fez 3 protótipos antes de a gente começar a entrar com o sistema em operação. Então, esses protótipos nos ensinou, né, a gente teve uma interação até com operadores, e ver se o nosso projeto de interface realmente ajudava. Então, esse design interativo, né, ajudou a gente a chegar num denominador comum que fosse bom realmente para os usuários finais do sistema. Que é só o processo do User-Centered Design, né, como é que a gente usou. Então, a gente fez sim protótipo, a gente fez sim experiências. Não foi o que a gente achou que seria legal para o operador e nem perguntamos para ele aí, qual que você acha que é a melhor janela de comando, porque essa resposta, né, também não pode ser válida, ele também não sabe. Então, a melhor resposta é você testar com ele. Então,
tentamos, né? Fizemos alguns protótipos para chegar nisso. E outra coisa que esse sistema teve foi justamente essa engenharia facilitada, e aí é o ponto que eu gostaria de mostrar mais. Nós temos um sistema que... Eu vou mostrar aqui, basicamente, essa parte que foi toda cadastrada, só para vocês terem ideia do a que ponto é cadastrável, tá? Vou fazer um acesso remoto, então o desempenho aí, gente, não necessariamente corresponde ao que é lá, tá? Aqui está dentro da Samar? Não, vou entrar em outro agora. Vou acessar outro servidor. Ah, tá. Deixa eu sair fora aqui. A apresentação dá lá também? Então, basicamente, gente, a gente define algumas entidades, até esperar conectar aqui. Equipamento é uma entidade, ela é flexível, ela atende qualquer coisa, né, qualquer dispositivo comandável. Analógico é qualquer instrumento de campo, tá? Seja ele via rede, seja ele físico. Então, Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo daqui resolver. Beleza. Pessoal, aqui é o seguinte, é uma ferramenta que que permite cadastrar em tempo real aquilo que eu falei. Então, basicamente, aqui a gente tem um projeto da usina aberto, tá? Ele tem uma view que é basicamente todos os PLCs do processo. É uma das formas de mostrar. Esse software aqui foi exclusivamente desenvolvido para Samar. Tá? Existe uma tentativa ainda que está sendo estudada pela Ellipse de transformar isso em algo, né, incorporar isso como um produto. Então ainda é uma coisa a ser estudada, mas esse caso aqui foi exclusivamente da Samar. O que ele tem aqui, tá? Eu mostro para o usuário todas as entidades básicas do sistema. Então, com essas analógico, digital, equipamento, loops de controle, parâmetros totalizadores, eu consigo definir um sistema inteiro independente do processo. Se é mineração, se é siderurgia. Então, este tipo de modelagem, existe também uma modelagem dessa no Ellipse, existe também uma modelagem dessa no controlador. Então, o controlador espera uma área de interface padronizada, tá? E o objetivo aqui é basicamente que o cara que está cadastrando, da manutenção, por exemplo, ele só conheça do processo. Ele não sabe como o Ellipse funciona, tá? Então, ao abrir aqui, por exemplo, uma tela de analógico, ele está aqui mostrando vários dados desse instrumento analógico. Aqui no caso é um densímetro, tá? Então ele mostra, né, vários dados dele, a descrição, qual tela de processo ele está relacionada, se tem alguma observação aqui, alguns dados de configuração, e todos esses dados de configuração, ao alterar aqui, eu altero o comportamento desse instrumento no controlador. Uso o E3 como um gateway, né? Ele tem uma modelagem dessa que recebe essa mensagem e escreve nos endereços de memória do controlador. Então aqui, por exemplo, eu posso habilitar aqui a conversão de escala, eu posso definir o máximo e mínimo da variável, eu posso habilitar uma média móvel exponencial, posso habilitar uma simulação, porque eles se interessavam em, essa analógica aqui eu estou só embarcada, eu quero simular ela aqui em um certo valor. Então ele permite você fazer esse tipo de coisa.
e uma série de outros detalhes, inclusive, né, os limites de alarme dela, você configura os limites de intertravamento, né, para outro equipamento, por exemplo, um nível de silo, por exemplo, e você pode, inclusive, editar o endereço do E3. Tá? Você edita qual que é o endereço, né, correspondente do PLC, que vai mudar isso diretamente no drive de comunicação. Então, com essa aqui, só um exemplo de analógica. Tá? Eu tenho digital, a mesma coisa, eu tenho equipamento. Aqui eu vou dar um exemplo que eu acho que eu consigo fechar, né, só para vocês entenderem um pouco do grau de complexidade. Né? Por exemplo, estado em equipamento, normalmente, o que você vê em controladores? O pessoal define uma palavra de estado fixa, normalmente, e fala, ó, bit 0 é funcionando, bit 1 é automático, bit 2 é alguma coisa. Tá? Nesse sistema, você nem precisa definir esses bits. A gente tem uma coisa que a gente chama de máscara, né, de estado, e o Ellipse trata, né, o cadastro aqui, por exemplo. Eu posso falar que, por exemplo, esse estado aqui local, né, ele tem uma certa máscara, que se o bit 4 estiver em 0, que é o caso aqui, e todos os outros bits, independente de se estiver em 0 ou em 1, eu quero que esse estado seja mostrado para mim em tela. Tá? Então, existe uma operação. Isso foi uma das coisas também que a gente mais testou antes de você escolher o sistema, porque isso gera... Você tem que processar essas máscaras a cada segunda, toda vez que a palavra de estado muda. Agora, pensa, eu tenho 1.184 equipamentos, esses estados devem mudar mais ou menos 200 por segundo, a quantidade de operações que ele tinha que fazer para falar que o estado é aquele. E para manter essa flexibilidade de qualquer bit serve, tá? Qualquer bit que você configurar vai servir. Então, esse era um exemplo de flexibilidade que gerava uma certa complexidade no sistema. E assim, várias outras coisas são cadastráveis. Por exemplo, eu posso cadastrar no sistema as cores do sistema. Por exemplo, se defeito é vermelho, por exemplo, no nosso sistema, e se eu quiser mudar ele para ser amarelo, eu vou mudar de todos os equipamentos. Então, a gente tem uma entidade aqui que chama Color Schema. Normalmente, quando você associa a cor de estado, você associa a um Color Schema. Então, você escolhe aqui, por exemplo, você não escolhe a cor vermelha, você escolhe, né, o nome do Color Schema. No caso aqui, funcionando nessa aplicação é sempre vermelho. Se você mudar essa cor de vermelho para azul, todo mundo que usa esse Color Schema vai mudar. Isso tudo feito dinamicamente, ou em runtime. Tá? Mudou aqui, uma mensagem desce para o E3 trata essa mensagem. Se tiver algo que é realmente de interface controlador, ele também desce para o controlador. Bom, uma passagem rápida, até porque a gente está com o tempo estourado aí. Tá, vou dar só uma passadinha. Sua apresentação, preciso de sua apresentação. Ah, tem ela aqui também. Show. Bom, aí só fechando a apresentação, quais foram os principais desafios, né, de desenvolver esse sistema? Então, o nível de complexidade da solução realmente exige. Chegamos no limite do E3 várias vezes, então, e nesse caso foi até uma aposta certa da Samarco, no meu ver, porque sempre que a gente encontrava uma limitação do sistema, a Ellipse sempre, né, tentou discutir uma forma que pudesse atender e às vezes até alterou algumas coisas no E3, incorporando, desde que essa modificação, né, atendesse outros usuários também. E ela se mostrou bastante, né, sempre aceitou tranquilamente essas sugestões de mudança, até para atender o próprio projeto. Então, teve uma resistência de mudança, obviamente, né, para tudo que muda. Então, na Samarco, como a gente mudou a forma do operador interfacear com o sistema, teve sim uma resistência, a gente teve que trabalhar isso, teve que fazer treinamento, mais de às vezes,
teve o treinamento da equipe de manutenção que não conhecia a ferramenta também. Então, isso também gerou também uma certa resistência, mas acho que a gente conseguiu romper essa resistência, né? Tem a curva de aprendizado da manutenção e da operação. Tá, mas tudo isso a gente conseguiu, né, extrair alguns benefícios, que foi a operação do sistema mais facilitada, porque as interfaces são, né, projetadas para que a atuação do operador seja mais direta. Tem baixa manutenção, de necessidade de manutenção do sistema, ou seja, eu não preciso ter um cara do turno que realmente saiba tudo sobre como fazer scripts no E3, como configurar tudo no E3. Então, bastava o conhecimento dele de processo para que a gente conseguisse adicionar um instrumento, adicionar um equipamento, mudar o estado desse equipamento. Até pelos testes que a gente fez, né, durante a etapa de seleção da ferramenta, ele já tinha confirmado que o E3 iria atender essa alta flexibilidade com um desempenho aceitável. E sempre pensando, como o Vinícius até falou, sempre pensando no usuário final. Não adiantava nada a gente como desenvolvedor, o próprio pessoal da automação, falar que o aceitável era meio segundo abrir uma janela de comando. Se o operador atendia a ser 2 segundos, a gente baseou sempre na percepção do usuário final. E assim, várias outras coisas, que sempre o ponto de vista era do usuário final. Tá? O conhecimento do processo tem mais valor que o conhecimento da ferramenta. Então, a gente quer agilidade para o pessoal da manutenção da Samarco. Então, o mais importante é produzir minério, não é conhecer de E3. E a adaptação maior do sistema às necessidades do processo. Como a gente conseguiu fazer um sistema genérico, com alto grau de flexibilidade, que o desempenho atendesse, a gente conseguiu pegar 3 processos até um pouco diferenciados entre eles, mina, britagem, usina, e atendeu todos com a mesma modelagem. Tá? Então, isso foi uma das coisas que foi um desafio inicialmente, mas compensou. Então, hoje, o que ele aprende na mina, como cadastrar um analógico, como cadastrar um totalizador, na usina também, isso gera uma padronização do conhecimento, né, de como colocar o sistema para funcionar, que isso acaba ajudando. Daí, vou falar rapidamente só de algumas das adaptações que a gente fez, que a gente sugeriu para a Ellipse, e a Ellipse acabou atendendo, né? Por exemplo, se hoje alguém que usa E3 aí está usando mais campos de usuário no alarme, tem a ver com o projeto da Samarco. Então, eu nem sei qual que é o limite mais. Eram só 4, hoje é mais, hoje eu nem sei se tem limite. O E3 Alarme agora pode visualizar alarme de um servidor de outro domínio, né? Então, como a gente tinha 2 domínios diferentes e o cara da mina tem que ver um alarme da britagem, por exemplo. Então, não dava para ver, tinha um errinho de texto, né? Então, a gente agora dá. O E3 Alarme pode filtrar por campos de usuário, era outra coisa que não dava antes, tá? Então, a gente conseguiu um nível de filtro muito alto. Então, praticamente você tem a cartilha de alarmes por operador hoje, tá? Algumas otimizações em drivers, tanto o ABCIP quanto o GE, o próprio novo web service, né, da Ellipse também teve bastante melhoria para atender o projeto. Otimizações do tempo de salvar um PRJ em runtime, por exemplo. Então, como tudo tem que ser salvo em runtime, então além do runtime, ele precisa persistir em arquivos PRJ. E teve uma otimização do tempo que era antes. Como eu acho que outras aplicações não usavam isso com muita frequência, a gente passou a usar. A gente encontrou alguns gargalos, mas depois o tempo foi melhorando. Tá, a possibilidade de escolha de campos de Xobs devem ser salvos em PRJ. Tá? Então, antes era tudo PRJ. Hoje você escolhe quais são os campos que vão ser realmente salvos no PRJ. Mudança na manipulação, né, em memória dos arquivos do PRJ. Antes ele mantinha tipo uma proteção da copy. E essa forma de os arquivos que eu mudo, por exemplo, telas, na mina, fossem enviados automaticamente para a britagem, para a usina, né, as telas comuns. Antes não dava para usar o DFS, que é a tecnologia da Microsoft, e depois uma mudança que eles fizeram passou a ser possível. E aí ficou automático esse tipo de operação. Tá? Basicamente isso. Eu não sei se tem tempo para perguntas. Se a planta que está rodando agora lá o processo, né? Então, acesso remoto, vamos ter uma ideia da configuração final. Online. Lá, na verdade, tem 2 telas, né? É um monitor com 2 telas, então aqui só está acessando uma.
parte na outra. Tá só mostrando online lá como é que tá. Fiz um acesso remoto lá à estação de engenharia, que está lá na Samarco. E aí não tem aquela árvore de Natal mais, o operador vê, tem os símbolos lá do que tem alarme, o que não está, ele consegue entrar, por exemplo, um equipamento aqui, esse aqui que está amarelo aqui. Deixa eu ver se eu conseguir controlar o mouse aqui. Aqui. Vai ver o que tem, quais são os diagnósticos, qual que foi o último diagnóstico, né? Desliga, local atuado, o que foi que ocorreu. Tem os alarmes, tem... Vinícius, queria que você pudesse falar um pouquinho para o pessoal também sobre essa dinâmica de você mudar a configuração do sistema através do software do HSP, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre os benefícios que, tipo assim, se não tivesse uma solução desse tipo, né? Como é que seria essa alteração do processo, que é uma coisa, pelo que eu entendi, para vocês bastante frequente? Sim, é verdade. O processo de mineração, às vezes passa uma ideia assim que é uma coisa muito estanque, né? Não muda, só ir lá, pega o minério e põe na correia, vai para a usina, processa e acabou. Na verdade, a gente tem muita alteração de processo dentro da usina, praticamente diárias alterações. Muda o fluxo que está indo para um lugar, vai para outro, coloca um equipamento, tira. Então, essa flexibilidade que esse sistema permite, né, da forma como ele foi concebido, com o HSP, que é essa camada de interface entre o sistema de supervisão, que é o E3, e a equipe de automação, né, isso tem um benefício, acho que até incalculável o benefício, porque... você ganha muito em velocidade, a operação pede uma mudança, lá preciso alterar tal malha de controle, tal equipamento, a gente consegue atender numa velocidade muito rápida. Assim, pede de manhã, na hora do almoço já está pronto. Isso realmente dá uma dinâmica muito grande para a equipe, né? E o pessoal fica focado em desenvolver, né? Desenvolver melhorias no sistema, não em ficar... programando CLP, programando supervisório para atender uma necessidade do processo. Se o Eduardo quiser complementar. Tá ok, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta, senão agradeço aí a atenção de todos.